Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Estamos aqui para trazer para você mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, a lição de número 12. E a lição de hoje tem como tema Equilíbrio no Mundo Desequilibrado. O texto básico é Provérbios 22, 17 a 19. E a leitura diária de hoje está no capítulo 30 do livro de Provérbios, versos 7 a 9, que nós vamos ler para você. Duas coisas peço que me des, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Que declaração, não é mesmo? Declaração forte. Vamos à nossa primeira melodia. Cada momento. A letra deste hino começa: sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz. Que coisa boa, né? Pois bem, vamos à nossa lição de número 12 da nossa revista para a nossa EBD em casa, a nossa EBD com você. Equilíbrio no mundo desequilibrado. O objetivo dessa lição é apresentar a importância de manter o equilíbrio físico, mental e espiritual numa sociedade imersa no desequilíbrio. As reflexões da aula de hoje estão inseridas nos capítulos 22, 17 ao 24, 22, divididos em 30 grupos ou sessões. 22, 20, cujo objetivo é trazer conhecimento e bons conselhos para uma vida equilibrada. 22, 21, apresentam assuntos sobre como se comportar na sociedade. 23, 1 a 3, relacionamentos. 22, 24 a 25, moderação. 23, 19 a 21, finanças. 22, 26 a 27, e ainda o modo de tratar os pais. E aqui 23, 22 a 25. As crianças, 23, 13 a 14. Os pobres, 22, 23 a 25. Positivamente, exalta a dedicação ao trabalho, a sabedoria, a firmeza nas crises e a ajuda oferecida aos que estão em perigo de morte. Uma vida equilibrada numa sociedade em desequilíbrio. Então vamos lá? Vamos ver o que temos de bom nessa lição de hoje. Primeiro momento, pessoas e sociedades em desequilíbrio. O dicionário,
define desequilíbrio como a ação ou efeito de desequilibrar, ato de se desequilibrar, que não possui equilíbrio, que tende a ser instável, instabilidade. É a pessoa sem proporção, desprovido de harmonia do ponto de vista da psiquiatria, não possui nem demonstra um equilíbrio mental, sendo excessivamente emotivo. O homem moderno perdeu a medida da própria existência, vivendo de modo extremo e em desacordo com Deus, consigo mesmo e com outro, gerando doença física e complicação psíquica, mental e espiritual. Há disparidade ético e moral em todos os sentidos. As pessoas trabalham demais ou ficam em casa esperando o pão descer do céu. Dedique-se ao trabalho, pois dele vem o teu sustento, mas sem se esquecer de que a subsistência vem do Senhor. Salmo 127, 1. Então, nós precisamos ter atividades, estar envolvido em alguma coisa, principalmente no trabalho que nos cabe realizar. A vida é mais do que trabalhar, mas também não é ficar deitado se espreguiçando o dia inteiro. Tem muitas pessoas que ficam à mercê da sorte, esperando que algo bom aconteça e resolva os seus problemas. Na verdade, nós precisamos cuidar de atividades para o nosso sustento. O equilíbrio entre o trabalho e o descanso ajuda as pessoas a terem fôlego e continuarem a jornada da vida, e assim criarem estratégias para evitar a síndrome de burnout, o superaquecimento do eu. Sendo assim, mantenha a vida em equilíbrio entre o trabalho e o tempo para a família. Ou seja, nós precisamos equilibrar o nosso tempo, para que uma coisa não venha sufocar outra coisa. Tem pessoas que ficam tão presas ao trabalho em si que esquecem a família. Tem pessoas que ficam tão preocupadas com a igreja, eu tenho que estar na igreja, e vivem na igreja o dia todo dia. E não tem tempo nem para viver. Só pensam no trabalho, o trabalho é igreja. Igreja é um momento de dedicação, de adoração ao Senhor, sim. Mas precisamos fazer tudo com equilíbrio. E as amizades? O que dizer? Provérbio nos alerta: não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. A razão: você poderá pegar os seus maus costumes. Boa amizade dá ânimo para viver. Então a gente diz assim, há um ditado que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Se você anda com más companhias, você certamente vai viver uma vida negativa, uma vida ruim. Se você anda com boas companhias, você tem muito a aprender para viver uma vida dedicada, uma vida equilibrada. Boa amizade dá ânimo para viver. Olha que coisa boa, né? A gente ter bons amigos. As suas amizades estão fazendo bem ou mal? Que tipo de amizade você tem? Como são os seus amigos? Precisamos pensar seriamente nisso. Uma vida em equilíbrio requer companhias sábias e maduras que nos ajudem a viver melhor. Às vezes, achamos que estamos bem, mas na verdade estamos rodeados de más companhias e nos tornamos pessoas imaturas, porque essas companhias só nos trazem prejuízo social e funcional.
Usufrua do que é seu e seja grato ao Senhor. Respeite o espaço do outro. Não use de fraudes, prejudicando as outras pessoas por causa de mais 1, 2 ou 1000 metros de terra. Ao que parece, alguém queria levar vantagem, usurpando o direito da outra pessoa sob o pretexto de que ninguém sabia. Aliás, isso aí, eu já vivi isso aí. Não se preocupa não, ninguém sabe que nós estamos aqui. Ninguém vai saber quem pegou. Ninguém está nos vigiando. E às vezes nos deixamos levar por essas más companhias e acabamos pagando um preço alto. Mas vamos lá. Mesmo que outras pessoas não vejam, o sábio afirma que Deus vê e protege o direito dos órfãos. Isso é bom e saudável. Então é importante nós sabermos que os olhos de Deus estão atentos ao que nós fazemos, estão vendo tudo que nós fazemos. Portanto, sejamos equilibradamente honestos e sinceros. Segundo momento da nossa lição, ouça as palavras do sábio. O texto de Provérbios 22, 17 a 21, introduz a sessão com o chamado a ouvir e prestar atenção a palavras dos sábios, seguida de várias exortações. São admoestações que apontam para o que é verdadeiramente confiar no Senhor. A vida, na perspectiva do sábio, deve ser comedida, prudente, moderada, sóbria e cautelosa. E isso advém do aplicar ao coração as palavras dos sábios. É pensar com cuidado, um exercício da razão e não da emoção. Pensar antes de agir, pensar nas consequências que você pode sofrer. O homem que aplica o coração ao ensino das leis do Senhor exerce a reflexão, que é o ato de lembrar e recitar o que aprendeu e assim usá-la nas tomadas de decisões. Aquilo que guardo, interiorizo, eu faço. Então, buscar sempre aprender, guardar coisas boas, informações boas, orientações saudáveis e sadias. A lei de Deus renova as forças, alegram e iluminam a mente. Salmo 19, 7 a 14. Neste contexto, o salmista declara: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, 14. Ou seja, que a minha vida seja uma exaltação ao teu nome. O homem que confia em Deus é cuidadoso, executa muito bem as tarefas que lhe são confiadas. É perito na obra que faz, ou seja, é rápido e não vagaroso nas tarefas, porque construiu caminhos na aprendizagem do seu trabalho e não atalhos. Não é apenas trabalhar, é ser o melhor onde Deus o colocou. Faça por onde ser o melhor naquilo que você está fazendo. O zelo no trabalho o conduzirá à presença dos reis. Seria uma espécie de promoção no trabalho? Talvez, mas a orientação do sábio é para que você exerça o autocontrole ao chegar no ápice de suas conquistas. O nosso coração é do Senhor, a nossa herança é o Senhor e não os bens efêmeros deste mundo. Aqui me lembrei quando eu trabalhava numa firma, e essa firma ia fechar. E o rapaz que ia ocupar o espaço ali, montando outro comércio, trabalhava numa outra empresa. E em ele preparando para sair daquela empresa,
a proprietária da empresa falou com ele: arranje uma pessoa para trabalhar aqui no seu lugar, se possível da sua igreja. E aquela pessoa me conhecia muito. Eu era um adolescente. Aí ele disse: eu tenho uma pessoa aqui, fulano de tal, deu o meu nome. Aí ela perguntou para ele assim: ele é crente? Aí ele respondeu: é membro da minha igreja. Ela disse: então pode trazer que o serviço é dele. Ou seja, ela não quis saber se eu era feio, bonito, gordo ou magro, preto ou branco, rico ou pobre. Ela quis saber quem eu era. Se eu era crente, eu tinha obrigação de ser tudo o que ela precisava. E graças a Deus nós podemos honrar o nosso viver enquanto trabalhamos ali naquela empresa. 3 anos. Quando eu saí porque o meu patrão, irmão dessa proprietária, ele me conseguiu uma vaga no banco, porque o diretor do banco era muito amigo dele. E ele conseguiu me colocar no banco. E ali no banco eu trabalhei apenas 20 anos, galgando a cada oportunidade uma posição mais elevada. Quando eu saí do banco, eu exercia a função de gerente administrativo. Então, vale a pena ser sincero nas coisas de Deus. Vale a pena ser equilibrado naquilo que você faz, principalmente nas coisas de Deus. Continuando, ouça as palavras dos sábios e eduque a nova geração para que seja sensata e equilibrada na disciplina do Senhor. Ensine as palavras de sabedoria que podem salvar a criança da morte, trazendo o equilíbrio necessário para a vida. A ênfase é ensinar limites importantes e necessários para a sobrevivência psíquica e mental de uma geração que não sabe lidar com os desapontamentos da vida. Terceiro momento da nossa lição: equilíbrio nas adversidades. Nós precisamos de um equilíbrio entre o tempo que passamos sozinhos e o tempo que passamos uns com os outros. O excesso de um ou do outro causa estragos. Nós precisamos de um equilíbrio entre o trabalho e a diversão. O equilíbrio de um ou outro é desagradável e pouco saudável. Charles Swindoll escreveu. Estamos sempre nos extremos. Nessa sessão, daremos uma atenção especial às adversidades. A questão não é se teremos tribulações, mas o que fazer nas adversidades. A palavra do sábio é: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Ou seja, precisamos estar vivendo assim um momento bem equilibrado para superarmos as adversidades, os dissabores e sabermos nos comportar diante de tais situações. A perspectiva do verso 10 é de encorajamento, força e esperança quando somos confinados e acurralados pelos problemas. É não ceder mentalmente ao desespero e lutar ferozmente contra os pensamentos negativos e no poder da fé sobreviver. Ou seja, quando você esmorece, o teu vigor afunda. Então, nunca esmorecer. Um varão sábio é forte, é corajoso, bravo, audacioso, sólido, duro. Ele é determinado e não desiste diante das tempestades. É firme nas suas convicções e não se desvia do caminho dos justos por causa dos perversos. A sua casa, símbolo de habitação, foi firmada sobre o alicerce da sabedoria.
A maior força do mundo não são os músculos, mas a sabedoria e o conhecimento, pois sendo sábio ao aplicar o coração na lei do Senhor, os nossos celeiros se fartarão. As câmaras, no texto, dizem respeito à parte mais interna do interior, ou interior. Pode ser o quarto da nossa casa, mas também o nosso interior, que, fragilizados pela vida, encontra força e vigor na sabedoria e no conhecimento de Deus para a superação. A sabedoria não frustra a esperança. Conclusão. Conclui-se que tanto as pessoas quanto a sociedade necessitam de equilíbrio para uma vida saudável. Os extremos são perigosos. É saudável manter o equilíbrio entre trabalho, descanso e nas amizades que trazem saúde, respeitar o que é do outro e não cometer injustiça. São atos de sabedoria e estabilidade emocional. Estou me lembrando aqui que ontem, fui pagar uma conta, dei R$40 para pagar e o troco deveria ser R$14. Aí a pessoa pegou e me deu R$24. Aí eu parei assim, ela olhou para mim, falei, eu só quero o que é meu, o que é seu eu não quero não. Ela disse, por que não está certo? Falei, não, eu te dei 40, então você tem que me voltar, não 24, mas 14. Devolvi a ela os 20, ela agradeceu, me deu a nota de 10 e falou assim para mim, como é bom lidar com pessoas honestas. Quando nós somos equilibrados naquilo que fazemos, nós agimos com honestidade. Pense nisso, seriamente. A vida em equilíbrio exige que ouçamos as palavras dos sábios. A confiança em Deus se manifesta em atitudes que glorificam o seu nome, sendo forte e determinado nas provações. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar e refletir um pouco nessas palavras. Primeiro, de que modo o conhecimento e a sabedoria podem nos ajudar a sermos pessoas equilibradas em nossa sociedade? De que modo o conhecimento e a sabedoria podem ajudar a sermos pessoas equilibradas? Procure aprender coisas boas. Procure trazer para si coisas boas, saudáveis, honestas. Deixe as coisas ruins e negativas de lado. Segundo, você tem ouvido as palavras dos sábios? Às vezes ficamos agindo de forma errada e o Salmo 1 nos adverte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pense nesses 2 versículos do Salmo 1. 3. Você tem enfrentado as adversidades da vida com coragem ou com medo? Confesso que às vezes as adversidades da vida nos trazem medo, mas precisamos estar confiantes em Deus e agirmos com serenidade, sabendo que Deus está conosco. Deus cuida de nós, como diz o hino, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, por mais uma lição estudada, por mais um trimestre que vai chegando ao fim, ó Deus, que possamos ter aprendido bastante com as lições que estudamos e estarmos preparados para um viver equilibrado, não pendendo para as coisas negativas, nem buscando demasiadamente aquilo que achamos ser positivo, mas que possamos pensar, refletir em tudo que é certo e melhor para o nosso viver diante do Senhor e para o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela direção que o Senhor nos dá.
Abençoa, Deus, os enfermos, restaurando as suas vidas. Queremos lembrar aqui da situação do Jonatinho, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dele, também de outros mais que precisam da ajuda do Senhor. Pedimos pelas nossas famílias em toda a sua extensão, que o Senhor esteja guardando, abençoando e protegendo. Fica conosco, Deus. Dá-nos um domingo de muita alegria. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Próximo hino fala de um companheiro. Para que nós vivamos bem uma vida equilibrada, principalmente neste mundo desequilibrado, precisamos ter um companheiro perfeito e puro. E só Jesus é esse companheiro. E ele tem cuidado de nós. Que Deus possa estar cuidando de cada um de nós, que nós estejamos firmados nos cuidados que o Senhor nos traz. E assim, queridos, estamos caminhando para o final da nossa EBD com você. Hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de estarmos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, celebrando o nome do Senhor, estudando a palavra do Senhor, conversando com o Senhor através da oração. Mas também o domingo é um dia especial da família. Normalmente nos reunimos em família. Que aproveitemos esse momento juntos como família para nos alegrar numa comunhão pura e perfeita. E não se esqueça de ir à casa do Senhor, de ir à igreja, cultuar ao Senhor. Aproveite o domingo, não fique em casa, mas procure a presença do Senhor, na casa do Senhor, junto com os demais irmãos, ali naquele momento fraterno de comunhão, louvando ao Senhor, deixando Deus dirigir a sua vida. Nada melhor que isso. E amanhã, segunda-feira, vamos iniciar uma nova semana. E se Deus permitir, nós estaremos de volta até você para trazer mais uma devocional até você. Uma reflexão que venha edificar as nossas vidas, para que possamos viver equilibradamente num mundo totalmente desequilibrado. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia, uma boa semana, um bom momento, principalmente na presença e dependência do Senhor. Amém?